Bom dia, igreja. Também quero cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet. Declarar para cada um de vocês, para vocês que estão aqui presencialmente e também para aqueles que nos assistem, que Jesus, Ele continua sendo Deus. Sabe, isso é uma verdade muito tremenda que muitas vezes a gente esquece ou passa os nossos dias e nós não percebemos essa realidade. Sabe, eu tenho notado quantos milagres que Jesus tem feito todos os dias na minha vida, em grandes coisas e em pequenas coisas. Muitas vezes nós acreditamos as nossas vitórias a nós, e nós acreditamos as nossas derrotas a Deus. Quando eu sou abençoado, eu falo, eu sou bom, eu fiz, eu aconteci, eu sou inteligente. Mas quando acontece alguma coisa ruim, é Deus, por que tu permitiu isso? Eu fiz tudo certo, foi tudo bom. E o que a gente percebe com isso? Que nós não entendemos que o reino é de Deus, não é nosso. Quando Ele estende a mão para nós, nós somos abençoados de todas as formas. Mas como um rei, um Deus, mas um pai também, muitas vezes Ele precisa nos ensinar a andar, a caminhar. E como é que Ele nos ensina? Nas dificuldades que nós passamos na vida. Então nós estamos na terceira palavra, terceira e última, mas de forma nenhuma nós encerramos esse assunto, né? O reino de Deus é um assunto que muitas vezes nós precisamos voltar, estudar, reler e entender com profundidade. Nós, nesses 3 cultos, nós falamos apenas do básico em relação ao reino de Deus. Mas como eu falei para vocês, nós estamos falando do reino eterno, o reino presente, e hoje nós falaremos sobre a ideia do reino futuro. Sabe, o que eu percebo? Quando a gente olha no Antigo Testamento, as pessoas não tinham esse entendimento. Elas entendiam um governo aqui na terra, apesar de Deus dizer que esse reino era eterno, que esse reino não teria fim, mas eles entendiam como um reinado aqui na terra. No Novo Testamento, nós já vemos isso muito claramente. Todos os discípulos entendiam a ideia de já estarmos começando a viver o reino, mas de um reino que haveria de vir. Jesus tinha prometido, eu vou preparar tudo e quando tudo estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Então, existia isso muito claramente, e as pessoas, elas ansiavam por esse reino futuro. É tão claro que a gente ouve muito na Bíblia a expressão Maranata, vem Senhor Jesus. O que significa a expressão Maranata? Vem, você está chamando a Deus, né? Venha o teu reino. A expressão Maranata era isso. Você sabe por que isso acontecia muito anteriormente, talvez hoje a gente não vê muito isso acontecer? Porque naquela época, no tempo dos discípulos, nos tempos do começo da igreja, existia uma perseguição muito grande. As pessoas olhavam para o redor e elas não tinham perspectiva ou boas perspectivas. A esperança que elas tinham era em Deus e no reino de Deus vindo sobre a terra. Então eles ansiavam muito a vinda do reino de Deus. Porque nada aqui nessa terra agradava a eles a esse ponto, entende? Então nada na terra fazia com que os olhos deles brilhassem mais do que o reino de Deus, porque eles não tinham de verdade nenhuma perspectiva aqui. Nós vemos claramente isso na Bíblia em tantas situações. Quando os primeiros apóstolos, eles sofreram o primeiro martírio, foram presos, foram chicoteados. A Bíblia fala que quando eles saíram de lá, eles saíram felizes e contentes porque eles honraram o reino de Deus. Não negamos o reino de Deus, nós estamos no caminho certo, nós estamos indo para o alvo. Então aquela perseguição vinha para eles como nós temos que ser firmes, porque nós estaremos no reino de Deus, e de verdade isso é real, porque independente da vinda de Jesus ser amanhã, ou demorar 10 anos, 20 anos, a realidade é que eu tenho um tempo pré-determinado aqui nessa terra. Ou seja, a partir do momento que eu morro, o reino de Deus começa, ou não para mim, da forma integral, eu já estarei com Deus, essa é a ideia, ou não, esse é o ponto. Ou seja, independente do tempo que demora a vinda de Jesus, existe um tempo decorrido da minha vida, e eu vou prestar contas sobre isso. A Bíblia diz que aos vivos é dado morrer uma só vez,
e depois disso vem o juízo, ou seja, termina. Ou seja, tudo que eu tenho que fazer aqui nessa terra conta enquanto eu estou aqui. Então nós estamos numa caminhada, e nós percebemos em várias passagens, como eu falei, as pessoas dizendo: vem Senhor Jesus, o próprio Jesus mostrando a ansiedade dele mesmo por esse momento na ceia, quando ele está com os discípulos. Ele diz: olha, eu estarei com o Pai, eu não vou mais ter esse momento com vocês, mas eu espero ansiosamente por estar com vocês nesse momento, eu quero viver com vocês esse momento. Então Jesus, ele demonstrava claramente essa expectativa: eu vou preparar moradas, e quando tudo estiver prontinho, eu venho e busco vocês. É aquela ideia de, vamos imaginar que você vai fazer uma mudança, e você vai para um lugar onde pessoas querem muito você lá. Vamos imaginar que você passou um tempo da tua vida longe dos teus familiares, você vai voltar para a cidade dos teus familiares, você está feliz porque vai conviver com os familiares, eles estão felizes porque você volta, espero que sim, né? Mas você chega lá naquele lugar, eles prepararam um lugar. Você chega na casa, a casa já está limpinha, já tem cartazes de boas-vindas, porque existia uma expectativa. Eu me lembro quando eu casei, eu morava ainda aqui em Porto Belo, quando nós chegamos aqui, a nossa casa, nosso apartamento, eles tinham comprado várias coisinhas para a gente, cheiro, uma mesa de coisas que a gente gostava, com cartazes de seja bem-vindo. Chegamos em casa, essa expectativa, nós percebemos essa expectativa no discurso de Jesus, nós percebemos essa expectativa também nos discursos dos apóstolos. Por exemplo, olha só que interessante, quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, ou acerca dos que morreram. Por que ele está falando sobre aquele assunto? Porque o que aconteceu? Existiu uma perseguição, algumas pessoas foram presas, foram mortas, algumas pessoas estavam morrendo de mortes naturais mesmo, e Jesus ainda não tinha vindo. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram. Porque dentro deles eles estavam dizendo assim: olha, a pessoa morreu e perdeu. Eles estavam de novo voltando à ideia de um reino apenas físico, e que a morte faria com que aquela pessoa não vivesse aquela realidade. Então eles falavam assim: morreu, perdeu a vinda de Jesus, perdeu o reino de Deus. Era essa a ideia. Então eles estavam ficando tristes porque as pessoas morriam, porque eles diziam: perdeu a vinda. E Paulo escreve: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, dos que dormem. O que ele fala? Ele fala assim: quando Deus der a ordem, ao soar da trombeta, o arcanjo trocará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando: gente, na vinda desse reino, na vinda de Jesus, nós não precederemos os que morreram, ou seja, nós não vamos primeiro, ou eles não perderam. O que ele está colocando? Gente, ainda existe uma expectativa para todo mundo. Ele está trazendo essa ideia, porque eles estavam tristes, eles pensaram que aquelas pessoas tinham perdido isso, e eles não perderam. Então nós percebemos em todo o Novo Testamento essa ideia de expectativa pela vinda de Jesus. E quando nós vamos estudar os pontos fundamentais de uma doutrina, os 4 pontos fundamentais de uma doutrina são: o nascimento de Jesus através de uma virgem, ou seja, Jesus não nasce com a semente do pecado, ele é o segundo Adão que vem aqui à terra, né? Então isso tem toda uma ideia. Ele não é homem, ele é homem 100% homem, mas 100% Deus. Então existe uma ideia embutida dentro do nascimento de Jesus através de Maria. A morte de Jesus representa a minha e a tua morte. Ele morreu no nosso lugar, porque nós estávamos condenados. A Bíblia fala que condenados pelos nossos delitos, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então Ele vem aqui a essa terra, Ele morre no nosso lugar, ou seja, Ele paga a dívida, Ele ressuscita. Ressurreição de Jesus é outra doutrina fundamental que nós precisamos entender. E a quarta é a volta de Jesus. Porque uma pessoa, uma crença que não foca na volta de Jesus, ela foca na ideia de um cristianismo apenas aqui na terra, de um cristianismo onde Deus ele vai precisar me abençoar com coisas aqui da terra, terrenas, que não são celestiais. Então todo o evangelho que
coloca a vinda de Jesus de lado, é um evangelho que foca apenas no reino aqui na terra e não realmente diz o que é a verdade. Porque o verdadeiro prêmio de Jesus ter vindo aqui a essa terra se chama salvação. Esse é o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Todo o resto que acontece, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, tudo o que acontece é bônus. Mas o prêmio, aquilo que realmente é a nossa vocação, nós somos chamados para viver com Deus eternamente. E esse é o grande propósito. E quando nós colocamos esse propósito de lado, a vinda do reino do Senhor de lado, nós começamos a viver um cristianismo que oscila entre situações. Quando tudo vai bem, Deus é bom, Deus me abençoa, Deus é legal. Quando tudo vai mal, Deus não é bom, Deus não me abençoa e Deus não é legal. Você percebe por que isso muda? Porque a nossa expectativa está apenas aqui nessa terra. Apenas nas coisas que são passageiras, apenas nas coisas que são corruptíveis. E quando nós começamos a olhar para essa realidade, nós começamos a perceber. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas não têm mais falado sobre a vinda de Jesus? Hoje é difícil você achar, hoje nós cantamos algumas músicas falando sobre Jesus, a sua vinda, a expectativa, a ideia, né, de estarmos esperando nele. Mas é difícil você encontrar hoje muitas músicas que falem sobre esse assunto. Você tem que peneirar para você encontrar. Por quê? Porque hoje nós começamos a perceber que as pessoas falam: eu vou ganhar a minha vitória, eu vou ser abençoado. E de verdade, eu creio que Deus quer nos abençoar também aqui nessa terra, mas essa não é a mensagem, esse não é o verdadeiro propósito, e eu creio que talvez essa seja uma grande distração que Satanás tem colocado na nossa realidade hoje, é tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente fomos chamados para fazer, e colocar o nosso foco no aqui e agora. Semana passada eu falei que o reino é aqui e agora, e é verdade, nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas nós vivemos a expectativa, e nós não devemos deixar de tirar os nossos olhos da expectativa desse reino totalmente completo. Nós vemos pela Bíblia Deus falando de vários e vários reinos, e Ele completa o ciclo de grandes reinados com o reino dEle, que é infinito, que não tem fim, que não vai acabar e que é perfeito. Deus mostra todos os reinados aqui dessa terra, e Ele diz: olha, eles comparados ao meu reino, não existe comparação, não tem como. Então Ele vai fechar um ciclo na sua vinda, no reino, quando o reino de Deus for realmente estabelecido aqui nessa terra, tudo é levado para lá. E quando nós perdemos, gente, o foco disso, nós perdemos o foco talvez do que realmente importa, do que realmente é relevante nas nossas vidas como cristãos. Se você não pensa na vinda de Jesus, no reino de Deus, se você não pensa, não tem expectativa com isso, ou você tem medo que isso aconteça, que Jesus não venha agora, que Ele não volte agora, espere mais um pouquinho, você precisa rever o teu cristianismo. Nós precisamos ansiar. Sabe, o apóstolo Paulo, ele só tinha a condição de dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha uma alta expectativa em relação ao reino de Deus, a sua vinda e a morada eterna. Você percebeu com certeza, nós estamos aí divulgando há 3 semanas a arte para o culto, e ela tem uma cidade ali. Por que uma cidade? Porque a cidade, ela representa a ideia de povo, de união, de um propósito só. Jesus, ele traz essa ideia. No Antigo e Novo Testamento, nós vemos também Jesus trazendo essa ideia de cidade. A Bíblia fala que quando Deus vier na sua glória, no reino total, uma cidade vai descer, a Nova Jerusalém. Que Deus vem e Ele dá as medidas. O que Ele quer dizer com isso? Existe um domínio, e a ideia da cidade é realmente a ideia de um domínio, de nós estarmos naquele local, com leis, com normas, com regras, com privilégios, com facilidades, onde nós não vivemos sozinhos. Essa é a ideia.
Sabe, quando a gente fala de cidade, quando a gente traz a ideia de igreja, e hoje a gente vive muito num discurso das pessoas que dizem, não precisa de igreja, eu busco a Deus na minha casa, eu busco a Deus com a minha família. Você deve buscar a Deus na tua casa e com a tua família. Uma coisa não isenta a outra, mas de verdade, um cristão, ele precisa de uma comunidade. Lá no reino de Deus, nós vamos vivendo uma comunidade. Deus, ele incentiva através da palavra a comunidade, ou seja, é eu viver num ambiente onde vão ter pessoas que eu gosto muito, vão ter pessoas que eu gosto mais ou menos, e talvez vão ter pessoas que eu não vou muito com a cara. Isso faz parte da vida. Deixa eu te falar uma realidade. Você sabia que tem pessoas que olham para você e talvez não vão com a tua cara também? É uma realidade. Agora, nós precisamos crescer, porque isso se chama imaturidade. Eu me lembro que, quando eu morava aqui ainda, fui passar estudo para um casal, e eu comecei a passar estudo. No primeiro estudo, o rapaz ficou calado o estudo todo. No segundo estudo, no meio do segundo estudo, ele começou a rir. E eu perguntei, o que aconteceu? Falei alguma coisa errada? O que você está rindo? Ele disse assim, não, eu quero te pedir desculpa. Quando você se ofereceu para passar isso tudo para a gente, eu tinha uma visão tua muito errada. Eu falei, nossa, aquele cara deve ser um chato. E ele falou assim, quero te pedir desculpa porque eu estava muito errado. Foi uma primeira impressão que ele teve. Talvez ele tivesse confirmado essa impressão. Graças a Deus que não achou e tal, e deu certo. Temos amizade até hoje e tal. Mas pensa nisso. A comunidade nos faz aprender essas coisas. Isso é reino, isso faz parte do reino. Nós vamos viver eternamente juntos. Não é 1 ano, 2, não é 10, é eternamente juntos. E nós já estamos aprendendo esse processo desde agora. Mas reforçando essa ideia, olha só, voltando ao tema da palavra e voltando aos focos que a gente gostaria de falar em relação a esse anseio. Pensa que os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: Jesus, ensina-nos a orar porque nós não sabemos. Eu fico pensando, se alguém me perguntasse isso, como eu devo orar? Claro que hoje eu falaria, leia lá, Mateus 6, que você vai saber exatamente. Porque quem sou eu para acrescentar ou tirar qualquer coisa que Jesus falou na oração que ele ensinou, Mas o caso é que Jesus, ele não falou qualquer coisa aqui. Jesus estava ensinando a orar. Então essas palavras não são palavras jogadas ao vento aqui, tipo, ora desse jeito, agradeça isso, faça isso. Não, Jesus pensou em coisas que deveriam estar dentro da nossa oração. Jesus, ele disse, olha, todos esses aspectos precisam estar embutidos na tua oração. E um desses aspectos, que é o 10, versículo 10, Mateus 6, 10, diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Jesus, ele diz o seguinte, que a nossa oração diária precisa ter isso: venha o teu reino, venha o teu reino. Ou seja, eu preciso clamar diariamente nas minhas orações a vinda do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é feita no céu, Aqui na terra como no céu. Então ela traz a ideia do reino dos céus ser implantado aqui na terra através da minha oração de venha o teu reino. Mas não é apenas uma oração, porque muitas vezes as pessoas elas levam o cristianismo como algo místico. Então eu vou fazer uma oração para que o reino de Deus venha e vai vir uma presença, e as pessoas elas vão sentir essa presença e tudo vai mudar. Não é assim. O reino vai vir através da minha vida, eu vou ser impactado por esse reino vai fazer a diferença em mim, e as pessoas que estão ao meu redor vão começar a ver o reino de Deus através da minha vida, e eles vão dizer, eu também quero viver essa realidade. Muitas vezes nós acreditamos na oração como um passe de mágica. Eu oro e a coisa vai acontecer. Não, eu oro não para que Deus mude a maneira com que Ele pensa. Eu oro para me alinhar, que aqui seja feita a tua vontade. Quando eu oro para alinhar a minha vontade à vontade de Deus, ou seja,
A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a minha. Então, quando eu faço a oração, eu tenho que pensar nisso. Deus, se for da tua vontade. Nós vemos no livro de Tiago, também na carta de Tiago, quando ele fala assim, quando você vai para algum lugar, você não diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Diga, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. O que ele está dizendo? Eu creio que essa seja a vontade de Deus, mas eu coloco a minha vontade debaixo da vontade de Deus, e se Deus permitir, se Deus assim o quiser, Ele abre as portas. Se Ele não quiser que eu entre nessa situação, Ele fecha as portas. Ou seja, o que Ele está dizendo? Que a minha oração é que a tua vontade seja feita em mim, que Deus trabalha em mim para me mostrar qual é a realidade. Você vai pedir, Deus, às vezes você vai orar por cura, Deus, eu creio na cura, eu creio que tu pode curar. Senhor, se tu queres ensinar algo com essa situação, eu quero aprender, mas Pai, eu te peço, me cura, me restaura, fala comigo, move meu coração, e Deus vai trabalhar contigo para que a vontade dele seja feita em você. Então nós não oramos para mudar a vontade de Deus, nós oramos para que a nossa vontade se alie à vontade de Deus. Nós vemos também no livro de Tiago, se eu não me engano não vou conseguir lembrar agora o versículo, mas Tiago diz assim, pedis e não recebeis, se eu não me engano é o capítulo 4, versículo 4 ou 5, não tenho certeza, mas ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para satisfazer os vossos desejos. O que ele está dizendo? Que a oração está errada. Eu estou pedindo como se Deus fosse o gênio da lâmpada para satisfazer as minhas vontades. Essa oração não é a oração que Deus está ensinando, que Jesus ensinou. Deus não é o gênio da lâmpada que eu esfrego lá. Deus, hoje eu quero, o meu pedido de hoje é esse. Faça a minha vontade aqui na terra e faça também no céu. Não, é ao contrário, é a vontade dele, não é a minha. Você entende quando Jesus está ensinando essa oração, e principalmente nesse trecho aqui, ele traz a ideia do clamor. Vem o teu reino, vem o teu reino, eu anseio pelo teu reino. Pai, ele está ali de uma forma pedagógica dizendo, você precisa lembrar todos os dias que existe uma promessa, Jesus voltará e ele reinará para sempre aqui nessa terra. Todos os dias você precisa orar, lembrando disso, buscando isso, porque Deus ele quer fazer isso. Claro que essa ideia do vem o teu reino não é apenas a vinda de Jesus ser adiantada, mas é eu começar a viver esse reino desde agora, eu começar a entrar no reino desde esse momento. Faça a tua vontade, Deus, não seja a minha, mas a tua. O próprio Jesus fez essa oração. Se Jesus, que era Jesus, chega para o Pai e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha que exemplo de oração. Deus, eu não queria passar por isso, Deus. Deus, essa situação eu sei que é difícil, Pai. Se tu puder dar uma aliviada no negócio, alivia. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você entende? Olha só. É eu falar para Deus, dizer o que eu penso, mas eu dizer que não seja eu, não seja a minha vontade que prevaleça, porque a tua vontade é muito melhor do que a minha. Quando eu entendo isso, eu descanso. Mesmo não entendendo, eu descanso. Primeiro ponto que eu gostaria de reforçar em relação a isso é nós precisamos ansiar para que o reino de Deus venha até nós. Gente, vamos ser sinceros? Tudo aquilo que você anseia ou que você deseja, você busca, certo? Vamos imaginar que você quer fazer uma faculdade, você anseia por se formar numa faculdade. Você vai fazer um cursinho, você vai pensar nisso, você vai estudar, você vai se esmerar, e você vai passar na faculdade, vai fazer a faculdade, vai se formar e vai... O que te gerou isso? O teu anseio de fazer, o teu desejo, a tua busca de fazer. Tudo que você fez até hoje surgiu de um anseio, de uma busca, de um desejo. O problema é o seguinte, se eu tenho ao meu redor só coisas que não falam de Deus, ou não são do agrado de Deus, ou não condizem com a palavra de Deus, o que você acha que eu vou buscar? Nós costumamos dizer que uma pessoa, para ela estar firme na igreja, ela precisa ter 3 coisas. Primeira, os seus 3 melhores amigos estarem dentro da igreja. Por quê?
Você tem os seus 3 melhores amigos aqui, você está aqui. Você quer estar aqui, você quer estar junto com os seus amigos. Você precisa participar de um grupo pequeno, você precisa ter um grupo menor, onde você tem pessoas que você pode conviver. Nós estamos aqui no culto, nós cumprimentamos as pessoas, mas nós não temos condição de conviver com todas essas pessoas. Então você está aqui ouvindo a palavra, eu tenho certeza que você será edificado durante a semana toda com essa palavra. Mas a edificação dos irmãos, ela vai acontecer num pequeno grupo, uma pessoa, porque assim, vamos ser sinceros, hoje nós estamos aí num período onde a gente reduz muito o culto, mas vamos imaginar num culto cheio, se uma pessoa falta, você acha que às vezes o pastor percebe? Nem sempre. Ou se as pessoas percebem? Não percebem, principalmente numa realidade que a gente vive hoje. Nós temos 2, antes tínhamos 3 cultos. Você vem para o culto, talvez a outra pessoa venha no da manhã, venha no da tarde, você não sabe. Então às vezes a pessoa está um mês sem vir na igreja e você não tem noção. Quando eu estava em Tubarão, passou-se o final do ano, tal, chegou março, cumprimentei uma pessoa e ela, pastor, que bom, que tempo, que saudade que eu estava de você. O último culto que eu fui foi em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Eu fiquei espantado, nossa, você foi viajar? Não, estava por aí. Ela tirou férias da igreja. O ponto é assim, claro que hoje nós vivemos uma outra realidade, uma pandemia e tal, na época não era isso, mas não existia algo palpável para ela, ou seja, não era importante para ela estar ali, mas era despercebido também porque ela não estava num grupo pequeno, então ninguém talvez sentisse a falta dela naquele grupo maior, porque não sabia, não via. E a terceira coisa que é importante é você estar também servindo em algo na igreja. Sabe, quando nós estamos remando o barco, nós não temos o tempo para balançar o barco. Quem está remando o barco não balança o barco. Agora, quem está sem fazer nada no barco, gosta de dar uma balançadinha. Por quê? Porque quer fazer alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa aprender? Nós precisamos servir. Gosto muito de uma frase que o Rick Warren diz que quem não vive para servir, não serve para viver. O próprio Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. É o maior exemplo de realmente demonstrar o servir, lava os pés, estar com seus discípulos ali, diz, se você quer ser o maior, seja você o primeiro que sirva. Jesus, ele é muito enfático nisso. Então o que nós percebemos? Uma pessoa que está imbuída dos desejos de fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem para ela, querido, ela tem esse clamor, vem teu reino, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A literatura que você lê, ela vai partir do princípio de você crescer no reino de Deus, na vontade de Deus, os filmes que você assiste, e eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer todas as outras coisas, não, mas se todas as outras coisas tomam a tua vida toda, tomam o tempo de tudo que você faz, isso não vai te levar a um desejo profundo de mais de Deus e mais da vontade de Deus. Se o que você lê, se o que você assiste, se as pessoas que você convive, tudo ao teu redor fala contra a vontade de Deus, fala contra aquilo que Deus tem para você, sinto te dizer, isso naturalmente vai fazer com que você perca o foco, o desejo e a vontade. Você vai começar a ter anseios e desejos que não são os anseios e desejos da vontade de Deus. Vamos pensar, olha os apóstolos, quando você pega os apóstolos, gente, eles largaram tudo, saíam de cidade em cidade, eles não tinham certeza que iam ser bem recebidos, se eles iam ter comida, se eles iam ter onde dormir, eles não sabiam de nada disso. O que motiva pessoas a sair numa realidade que é totalmente diferente da de hoje? Porque hoje, para eu ir de uma cidade para outra, é muito fácil me locomover. Eles iam, muitas vezes, a pé, de um lugar para o outro, dias de caminhada, dias dormindo na estrada. E o que motivava aquelas pessoas a fazerem a obra de Deus? O que motivava aquelas pessoas a exporem a vida delas? Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, muitas vezes chicoteado, apedrejado, passou fome, passou dificuldade. O que é que motiva pessoas a viver isso? Um desejo, uma fome por mais de Deus. Sabe, porque o coração deles não existia nada a mais ao redor que era interessante do que isso. Porque eles estavam totalmente mergulhados, imersos na vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, só que isso vai partir de um desejo.
Uma coisa que você tem que gravar na tua mente: você nunca vai chegar aonde você quer do dia para o outro. Existe algo na vida que se chama processo. Apesar de nós vivemos hoje numa geração que tudo é muito rápido, tem coisas que não são rápidas. E crescimento, maturidade, sinto te dizer, ainda não fizeram um micro-ondas que você diga lá: eu quero amadurecer 10 anos em 10 minutos. Não funciona. Não tem como pular etapas. Na vida espiritual, da mesma forma, não existe como pular etapas. Tem muitas pessoas que querem ter... uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: ai, como eu gostaria de ter o conhecimento da Bíblia que você tem. Eu falei: fácil. Leia a Bíblia como eu leio. Ore como eu oro, que provavelmente você vai ter, e talvez até mais. Agora, a pessoa quer o caminho fácil. Qual é o caminho fácil? Ela quer ter o conhecimento sem buscar, sem ler, sem se dedicar. Como é que ela vai ter? Ah, eu quero ser usado por Deus. A pessoa quer ser usada por Deus, mas não consegue fazer, muitas vezes, um jejum de uma refeição. Ai, uma dor de cabeça terrível, falta o café, eu tremo quando falta o café. Tem gente que não consegue. Nós fizemos uma vez lá na igreja, a outra igreja que eu estava, nós fizemos um jejum de café. Teve gente que quase desmaiou. Meu Deus do céu, que absurdo. Não consegue tirar por uma semana o café. Ai, minha cabeça. Tem algo errado, entende? Sabe, o que eu digo, a prova que você anseia pelo reino de Deus é você buscar conhecer Ele mais. Vamos imaginar que você queira descobrir sobre algum assunto. Você lê todas as coisas. Eu, quando vou comprar algo, ou quando eu tenho que fazer algo, eu entro na internet e eu fico horas procurando, lendo. A Priscila fala que eu me torno um especialista. Eu saio da frente do computador e eu digo: o que você quer saber sobre esse assunto? Porque eu olho todos os aspectos. No outro dia eu olho, até eu chegar a um ponto que eu falo assim: bem, eu acho que eu comecei a entender esse negócio. Agora, no reino de Deus, da mesma forma. Tem pessoas que se você faz isso, desculpa, mas eu preciso falar para você. Tem o crente que é o caixinha de promessa, gente. Sabe como é o caixinha? Sabe o que é a caixinha de promessa? Não sei se aqui o nome é caixinha de promessa. No outro lugar que eu morava era maná de Deus. É uns papelzinhos com vários versículos. Então você tem uma caixinha cheia de uns papelzinhos com versículo. Quando eu era pequena, minha mãe fazia assim: tira um. Aí eu tirava. Ela não gostava muito, ela falava: tira outro. A gente tirava 3, aí ela escolhia um dos 3. Tipo, o melhor, se vinha um meio dura, não, isso aqui não. Isso aqui não é o certo. Isso aqui não é de Deus. Então ela escolhia dos 3, ela escolhia o melhor. Então ela mandava eu tirar 3, e aí a gente lia os 3, e ela escolhia o melhor dos 3. Sabe, isso é o crente de caixinha de promessa. Graças a Deus a minha mãe acabou com a caixinha de promessa dela. Porque é aquela pessoa que quer ouvir de Deus apenas o que ela quer. É aquela pessoa que acha que pegar um versículozinho da caixinha de promessa e ler o versículozinho da caixinha de promessa, ela diz: ah, olha só, Deus falou comigo, eu já fiz o meu TSD de hoje, eu abri um versículo na caixinha de promessa, eu li aquele versículo, eu fiz uma oraçãozinha de 30 segundos, e de verdade, se você não faz nada, é melhor isso do que nada, certo? Mas se daqui a 1 ano você começou com isso, se daqui a 1 ano você está igual, a ideia é progredir. Seu anseio, seu desejo, hoje eu não oro nada, eu vou começar orando 5 minutos. Daqui a 1 mês eu vou ir para 10 minutos, eu vou crescer, eu vou evoluir. Nosso pastor disse há alguns cultos atrás sobre isso. Você não pode fazer uma meta que você não vai alcançar. Vou orar 1 hora, tu não é acostumado a orar nem a 10 minutos, você quer coloca 1 hora, não vai cumprir, vai desanimar e não vai orar nada. Então comece um pouco, mas vá para frente. Quando nós ansiamos o reino de Deus, a gente faz planos e metas para os nossos crescimentos espirituais. Vamos ler a Bíblia esse ano? Vamos. Aí você tem que definir isso. Eu mesmo que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 14 anos, a Bíblia toda. Eu tinha uma dificuldade, no ano anterior eu tentei ler e não consegui e tal. Por quê? Eu barrava nos livros grandes.
Chegava no livro grande, eu ainda tenho hoje a dificuldade, eu não gosto de coisas muito prolongadas. Eu gosto de coisas mais curtas. Mas é a disciplina. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ler todos os livros pequenos da Bíblia. Eu comecei pelos mais pequenos e fui indo. E o meu negócio era fazer, na Bíblia tinha um índicezinho, né? Onde eu fazia um checklist ali. Li esse, li. E eu me animava. Li esse. Eu fui lendo. Aí chegou um momento que só tinha os grandes. Aí eu falei, pai, eu vou ter que ler esses grandes agora. E eu comecei, fui lendo. E ali eu aprendi duas coisas. Primeiro, a leitura da Bíblia. E segundo, não deixe coisas muito grandes para o final. Faça primeiro as maiores e deixe as pequenas para o fim, que é mais fácil. Aprendi ali. Hoje eu sempre começo no maior e deixo o menor para o final. Porque no fim eu falo assim, a hora que eu termino, eu falo, mas agora eu vou ter muito mais fácil. Aprendi. Mas por quê? Um desejo, um anseio de mais de Deus. Segundo ponto, o reino de Deus é agora. Olha o que diz lá no versículo de Hebreus 3,13. É um versículo que eu gosto muito. Olha o que diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quando que você tem que fazer isso? Hoje. Amanhã, quando que você tem que fazer isso? Amanhã. Mas o amanhã vai ser hoje. Né? Ou seja, é agora. Não deixe para amanhã. No tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que ele está dizendo? Não deixe a coisa rolar. Porque o que ele está falando aqui? Se você continuar na vida que você está, amanhã será mais difícil do que o outro dia. Faça agora, comece agora. O reino de Deus, gente, ele começa agora. Eu estava outro dia nós conversando sobre aborto e tal, não é esse o assunto agora, mas uma das coisas que eu acho muito interessante quando você fala sobre a vida, ou tanto a gestação, quanto, por exemplo, você plantar uma árvore ou qualquer tipo de fruta. Você tem aquela semente, você pode guardar aquela semente por muito tempo, aquela semente vai ficar igual por muito tempo. Não está operando sobre ela o poder da vida. A semente por si só, ela não tem o poder de gerar a vida. Você pega uma semente de laranja, você vai deixar ela na gaveta, vai passar uma semana, um mês, ela vai estar lá na gaveta. Agora, se você pegar aquela semente e você jogar na terra, você não vai ver nada. Jogou na terra, colocou água, vai passar uma semana, você não vai ver nada. Vai passar 2 semanas, talvez você não veja nada. Mas vai passar um mês, talvez você veja um brotinho. E talvez em alguns anos você colha frutos daquela árvore. Quando começou o processo da colheita de frutos daquela árvore? No dia que eu peguei aquela semente e eu plantei ela na terra. Quando eu plantei ela na terra, o poder de vida começou a trabalhar. Aquela semente, com a terra, com a umidade da água, com o sol, ela começa a quebrar a casca, ela começa a crescer, ela vai começar a germinar. E se nada externo acontecer, se tudo ao redor dela colaborar, ela vai crescer e ela vai gerar muitos frutos. É um processo natural. Quando nós falamos de gestação, é a mesma coisa. A mulher tem os óvulos, ela tem os ovos dentro dela, o homem tem o espermatozoide dentro dela. Nada acontece enquanto está lá guardadinho. Agora, quando se junta, existe um poder de vida natural. E se nada externo acontecer, aquele feto vai nascer uma criança, que vai ser um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso. É natural, é o poder da vida. Sabe quando começa a tua entrada no reino de Deus? Hoje. O processo da tua caminhada espiritual é hoje. Às vezes a gente fala, quando eu tiver mais tempo eu vou fazer isso, quando eu tiver mais isso eu vou fazer aquilo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hoje o tempo. Muitas pessoas elas têm ignorado essa realidade. Muitas pessoas elas têm andado do jeito que elas querem, ignorando o hoje. Sabe, existe um poder gigantesco em eu tomar uma decisão hoje. Me lembro que eu ouvi uma palavra há muitos anos atrás. Eu ouvi essa palavra, eu devia ter uns 15 anos, uns 15 anos eu tinha. Então faz muitos anos.
O pregador ele diz o seguinte: se você quer fazer a diferença no mundo, vem aqui à frente. Se você quer ser ele usou essa palavra, se você quer ser um influenciador e não um influenciado, vem aqui hoje, na frente. Naquele dia, quando eu levantei da minha cadeira e eu fui lá na frente, eu fui com algo determinado no meu coração. Eu serei uma pessoa que influenciará as pessoas que estão ao meu redor com a palavra de Deus. Eu tive isso no meu coração. Ali, naquele dia, começou um processo de entendimento da minha mente, que tudo o que eu fazia tinha um propósito para eu crescer em maturidade, crescer em espiritualidade, para que eu pudesse influenciar as pessoas da forma que Deus queria. Entende que foi lá quando eu tinha 15 anos, naquela minha decisão, quando eu disse, sim, eu quero isso. Eu comecei num processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, para que eu pudesse impactar as pessoas que estivessem ao meu redor, com a palavra de Deus. Isso é um processo. Eu terminei esse processo? Não, eu não terminei esse processo. Eu ainda estou nesse processo. Mas hoje eu faço aquilo que eu preciso fazer. Amanhã eu vou fazer o que eu preciso fazer. E eu estou num constante trabalho para que eu possa chegar lá no alvo e fazer a diferença com aquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado talentos, Deus tem dado talentos para você. O que nós estamos feito com isso? É hoje que eu preciso fazer. Muitas pessoas jogam o reino de Deus lá para frente, mas não entendem que o começo do reino é hoje na minha vida, com aquilo que eu faço na minha casa, com a minha família, com as pessoas ao meu redor, dentro da igreja. O reino de Deus está sendo estabelecido hoje através das nossas vidas. Nós é que precisamos escolher isso, fazer isso, dedicar a nossa vida a isso. Entenda essa realidade, viva essa realidade, para que Deus possa mover no teu coração. Terceiro, precisamos reproduzir o céu. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplico, reconciliem-se com Deus. Olha só, Deus está dizendo que nós somos embaixadores e que por nosso intermédio, Deus está dizendo, por amor a Cristo, lhe suplico, reconciliem-se com Deus. Ele está dizendo, essa é a mensagem. Qual é o papel do embaixador? O que o embaixador faz? Ele é o representante da nação dele em outro país. Nós temos diversos embaixadores aqui no Brasil, representando os seus países. Se eu sou o embaixador, porque aqui Paulo está dizendo que Deus nos chama como embaixadores do reino. Se nós somos embaixadores do reino aqui na terra, qual é a nossa função? Fazer com que as pessoas conheçam o reino de Deus. Mostrar o reino de Deus para essas pessoas. Quando eu começo a entender isso, vamos pensar o seguinte: um embaixador, quando ele está aqui no Brasil, lá dentro da embaixada não é Brasil. Vamos pensar na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Lá dentro da embaixada é Estados Unidos. Mesmo estando dentro do Brasil, lá dentro é Estados Unidos. Sabe que eles ganham em dólar? As leis lá dentro daquela embaixada, mesmo sendo Brasil, são leis americanas. Então ele está no território brasileiro, mas lá dentro daquele local, a lei que gera na vida dele é a lei do país. Nós estamos aqui no Brasil, poderíamos estar em qualquer lugar, mas a lei que rege a nossa vida é a lei de Deus. Nós somos embaixadores. Eu uso muito lá em casa uma frase, as meninas falam e eu pego no pé delas. Elas falam, ai, todo mundo tem. Nós não somos todo mundo. Muito pelo contrário, nós não temos nada a ver com todo mundo. Nós somos diferentes. Não me importa, nós não somos todo mundo. As leis que mandam na nossa vida não são as leis do mundo. Se o mundo liberar um monte de coisa que não for da vontade de Deus, me desculpa, mas a Bíblia diz, melhor era agradar a Deus do que a homens. Eu vou sempre pelo que a palavra de Deus diz. Não importa se todo mundo faz, não importa se todo mundo diz. Sabe, quando nós pensamos no reino de Deus que haverá de vir, nós precisamos começar a viver ele agora. Ah não, quando o reino chegar, aí as coisas serão diferentes. As coisas já começam a ser diferentes agora.
Entenda, o mundo pode estar em crise, mas o Deus que você tem não está em crise. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, a crise financeira. Não se preocupe com isso. Se preocupe em estar no reino de Deus, porque Deus é o teu Senhor. Eu me lembro que logo quando eu vim para o ministério, às vezes eu passava por bastante dificuldades, faltava algumas coisas, eu não tinha recursos para um monte de coisa. E aí eu ia casar, gente. Graças a Deus que a minha sogra nunca descobriu quanto eu ganhava, porque senão ela nunca teria deixado eu casar. E eu ali, gente, eu fazia uns jejum ali para economizar dinheiro para o casamento. Tá, tudo apertado, apertado, apertado. E vinha na minha mente assim, você tem que pedir um aumento. E um dia, eu nunca fiz isso, e um dia me veio na mente assim, eu tenho certeza que aquele dia Deus falou aquilo para mim. Quem é o teu patrão? Falei, é Deus. Deus é o meu patrão. Se Deus é teu patrão, Deus é justo? Sim, Deus é justo. Você acha que Ele te daria menos do que você merece? Eu falei, não, Deus não me daria menos do que eu mereço. Então você acha que se Ele é teu patrão, se Ele te dá o que você merece, você acha que você tem pouco? Aí veio muito claro na minha mente, eu tenho exatamente aquilo que Deus quer que eu tenha. E eu falei, bem, o meu patrão é Deus, e se Ele acha que eu preciso de um aumento, Ele me dá um aumento. Se Ele não acha que eu preciso de um aumento, Ele não me dá um aumento. Naquela semana, eu entendi aquilo. E aquilo me tranquilizou profundamente no meu coração. Naquela semana, a pastora Sueli me procurou e falou assim, você vai casar agora, tal, eu sei que as coisas estão apertadas. Nós vamos aumentar um pouco o teu salário. Gente, na mesma semana, poderia ser antes, poderia ser bem depois, mas o que Deus estava me explicando naquele dia? Eu não preciso me preocupar com essas coisas. Ele é que cuida de mim. Consegue entender? Por quê? Porque você não vive segundo as leis desse mundo. Você vive segundo as leis de Deus. Então significa que se todo mundo está fazendo, não importa. Se fere as leis de Deus, nós não fazemos. E quarto e último, queria poder falar um pouquinho mais, só que o nosso tempo já se foi. Esse quarto e último, talvez o mais importante de tudo isso que eu falei, não existe reino sem Jesus. O reino é de Jesus. Não existe reino sem Jesus, gente. Às vezes a gente acha que o reino é nosso. Como eu falei lá no comecinho. Senhor, que seja feita a tua vontade. Não, Senhor, que seja feita a minha vontade. Semana passada, se eu não me engano, eu até comentei, eu disse, tem gente que, jovem que ora, Deus me dá aquela pessoa. Ele não pergunta o que Deus acha, se realmente é uma boa, se é legal, se é bom. Não, ele escolheu e Deus precisa aceitar a determinação dele. Ele é o rei. Jesus é o rei. Me lembro de uma vez eu atendi um rapaz que estava com depressão. Ele era ateu e estava com depressão. Não que uma coisa esteja ligada com a outra, mas ele não acreditava em Deus e estava com depressão. E a depressão dele estava tão forte que ele falou, vou procurar um pastor. Coisa apertou, né? Vou procurar um pastor. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí eu comecei a falar algumas coisas para ele. E ele achou que fazia muito sentido o que eu estava falando para ele. Ele falou, nossa, tudo isso que você está me falando faz muito sentido. Tem como eu fazer tudo isso e tirar Deus? Eu falei, tem, claro que tem. O problema é que não vai funcionar. Porque tudo isso que eu te falei só funciona porque tem Deus. Se você tirar Deus, você pode fazer tudo isso. Mas você não vai ter o resultado que eu estou te falando. Porque todas essas coisas estão diretamente ligadas à vontade de Deus. Se eu tirar a vontade de Deus daquilo, é simplesmente coisas que você vai fazer e você vai falar, não funciona. Não funciona porque você não colocou o ingrediente principal. Muitas pessoas estão seguindo métodos. 5 passos para sair da crise, 5 maneiras para emagrecer. Estou procurando uma dessas aí, se você tiver aí me manda. 5 formas de ser bem sucedido, como passar em provas e concursos públicos. E a pessoa quer, ela quer ler 10 minutos, 5 pontinhos, e ela quer seguir aquilo.
E a gente vive hoje também num tempo de frases prontas. A pessoa fala uma frase e ela acha que ela compreende a grandiosidade de toda a complexidade daquela frase que talvez o cara elaborou num estudo de 10, 20, 30 anos da vida dele. E a pessoa leu e ela diz, eu sei, isso não existe. Quando nós falamos de reino de Deus, não existe todas as coisas que nós falamos se nós não colocarmos Jesus como o centro da nossa vida. Jesus é o mais importante da nossa vida. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Você não está, eu espero que você não esteja aqui hoje, porque alguém apenas te convidou e você de repente já está aqui há 10 anos e você gosta das pessoas, mas você ainda não entendeu que Jesus é o centro. Jesus é o mais importante em tudo aquilo que nós fazemos. Jesus é o foco de tudo aquilo que nós temos. Se nós não entendemos essa realidade, nós podemos achar que estamos vivendo o reino de Deus, enquanto estamos vivendo qualquer outra coisa. Várias coisas que muitas vezes as pessoas acham que é reino de Deus, não é. E o grande foco para você saber se é ou não é você ver, Jesus é o centro disso ou sou eu? Qualquer tipo de palavra que exalta o eu, a pessoa, tipo você, e não tem o foco em Jesus, ela está fora do centro. Eu não quero dizer que você não tem que fazer a tua parte, não é isso, que não tem foco na tua parte, mas toda essa parte sem Jesus não funciona. Se coloca de pé nesse momento, eu quero orar por você. Nós falamos nesses 3 cultos sobre o reino de Deus, mas o desejo do meu coração, nessa manhã, é que você viva o reino de Deus. Coloque Jesus no centro de tudo aquilo que você faz.